Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Um vídeo diferente hoje, né? Além de notícias, eu vou pedir para você pegar um papel e uma caneta que a gente vai fazer cálculos, a gente vai fazer conta para ver quantos pontos ou quantas vitórias, empates e derrotas aí para o Vasco conseguir os pontos necessários no segundo turno para subir para a primeira divisão, né? Então vai ser um vídeo mais interessante. Conto com o seu joinha, deixa o like, que é importante para você ajudar o canal, ele ser indicado no YouTube. Se inscreve no canal e fala da nossa parceira 1xBet. Se você ainda não fez o cadastro para ajudar o canal, o link está no primeiro comentário fixado. Você vai clicar, vai abrir um site lá, você faz o seu cadastro, coloca código promocional do Cerrado e você ajudou o canal Vascaíno Cerrado a continuar com essa ajuda importantíssima que é a dos nossos parceiros, dos nossos patrocinadores, beleza? Vou destacar um jogo aqui, Cuiabá e Atlético Mineiro. Na 1xBet estão pagando 4,68 na vitória do Cuiabá, 3,32 no empate, 1,84 na vitória do Galo aí, do Atlético Mineiro. XBet, canal Vascaíno Cerrado, conto com o seu apoio, com a sua ajuda. Beleza? Agora vamos falar um pouco do jogo de sábado. O Vasco encara o Vila Nova, lanterna da competição, jogando aqui no Serra Dourada. Eu ia para essa partida, infelizmente, por causa do trabalho, eu não vou conseguir fingir tudo, mas não vai dar, infelizmente, né? O jogo é às 4h30 e numa carga de 24 mil ingressos, a torcida do Vasco já comprou cerca de 6 mil ingressos. A torcida do Vila Nova, que não está acreditando muito no time, só comprou 700 ingressos até agora. Então a gente vai ter casa cheia de vascaíno em Goiânia apoiando esse time sem vergonha no sábado, né? Agora vamos fazer um cálculo aqui de como o que a gente tem que fazer no segundo turno para voltar para a Série A, né? Eu peguei ali as últimas classificações dos clubes que subiram para a Série A. Em 2018, o Goiás foi o quarto ali no G4, subiu com 60 pontos. Eu ia colocar os valores aqui na tela para ficar mais fácil, mas como eu comecei a gravar esse vídeo muito tarde, para ele não subir muito tarde, eu vou diretão, não vou fazer isso na edição não, senão vai demorar muito, né? Eu tive um compromisso agora de manhã, mas vamos lá. Concentra aí. 2018, o Goiás subiu com 60 pontos. 2019, o América Mineiro subiu com 62 pontos, foi o último ali no G4. Em 2020, fizeram 61 pontos. O Cuiabá e o Juventude subiram para a primeira divisão. E em 2021, o sarrafo foi mais alto e o Avaí e o Curitiba subiram com 64 pontos. Um time de Alagoas, se eu não me engano, o CSA ou o CRB, não subiu com 62 pontos, não subiu. Então foi um ano atípico. Em média, 62 pontos, 63, dá para subir. Mas vamos fazer um cálculo aqui pensando em 64 pontos, que foi o ano atípico, o ano de 2021. O Vasco tem 35 pontos. Para somar 64, precisa fazer 29 pontos, né? 29 pontos, o Vasco no primeiro turno teve 9 vitórias, 8 empates e 2 derrotas. No segundo turno, para a gente somar os 29 pontos, eu vou pensar numa situação em que o Vasco não tenha 9 vitórias, que ele tenha 8 vitórias. Se o Vasco tiver 8 vitórias, ao invés de 8 empates, que o grande problema do Vasco é ter empatado demais. Se não tivesse tanto empate, a gente estava numa situação muito mais cômoda, quem sabe até à frente do Cruzeiro. Não falo nem empate contra o Sport, contra o Grêmio, que isso aí a gente até espera. Agora empate contra o Tombense, empate contra o Vila Nova na estreia, contra o CSA, ou foi CSA ou foi contra o CRB, sempre confundo. Então tivemos o último empate contra o Ituano, então esses empates custaram muito caro aí, ou podem custar muito caro para o Vasco. Mas vamos lá, 8 vitórias. Ao invés de 8 empates, tiver 5 empates, e ao invés de 2 derrotas, a gente ter aí um segundo turno pior e ter 6 derrotas, a gente consegue somar 29 com 35, 64. A gente ainda sobe para a primeira divisão. Mas eu vou dificultar mais ainda, né? Ao invés de 6 derrotas, a gente passa a ter 7 derrotas. 7 derrotas com 4 empates, ao invés de 5, 4 empates e 8 vitórias, a gente soma 28 pontos, 28 com 35, 63. Ou seja, mesmo tendo 7 derrotas, se o Vasco ganhar as 8 e empatar 4, a gente sobe para a primeira divisão. Isso matematicamente pensando na estatística dos anos passados.
Agora eu vou dificultar mais ainda. Vamos pensar que o Vasco, ao invés de 9 vitórias, só consiga 7 vitórias no segundo turno e tenha 6 derrotas. Olha aí, 6 derrotas, 7 vitórias e 6 empates. O Vasco vai somar os mesmos 28 pontos e vai, com 35, fazer 62 pontos. Aliás, ele vai somar 27 com 35, vai fazer 62 pontos. Pode ser que suba aí no limite com 62 pontos, mesmo tendo só 7 vitórias e 6 derrotas. Ou seja, o caminho para o segundo turno, ele tende a ser mais tranquilo. Qual que é o problema? Qual que é o X da questão? É o futebol do Vasco. O futebol do Vasco, no primeiro turno, ele foi um futebol que enganou muita gente, né? Enganou muita gente. Ele foi um futebol de resultado. O Vasco jogava retrancado, dando a bola para o adversário, né? Buscando ali um golzinho e por isso empatou muito. Às vezes esse golzinho não vinha. Então, quando ele sai atrás, tem muita dificuldade de virar. Esse futebol do Vasco é que é doído, porque o técnico que entrou, o Maurício Souza, ele tenta fazer o Vasco jogar mais ofensivamente, criar mais chances, só que é igual um cobertor curto, né? Lá atrás a gente tem ficado mais exposto. A gente não tem laterais, né? Defensivamente a bola tava batendo na trave, o Thiago Rodrigues salvando e agora a sorte não tá ajudando tanto o Vasco. Então esse equilíbrio é que tem que ser buscado. Com o Alex Teixeira pode até ajudar. A volta do Sarrafiori é importante também, mas precisa de contratações. E para finalizar esse vídeo, eu vou deixar aqui um depoimento do De Aranha lá na TV Tupi, na Rádio Tupi, onde ele faz um raio-x da situação do Vasco, que não tem laterais, esse Eric não é jogador, vai falar aí de muitos jogadores do Vasco que não tem condição de jogar no Vasco, que esse time é ruim, e se não contratar, dificilmente a gente consegue subir para a primeira divisão, mesmo tendo que fazer uma campanha muito mais medíocre que a do primeiro turno. O grande problema é o futebol que a gente está praticando e que os 4 que a gente vai pegar ali, o Sport, o Bahia, o Grêmio e o Cruzeiro, são jogando fora de casa. Então vamos ter um dificultador aí com relação ao segundo turno. Então precisamos de contratações para subir para a primeira divisão. Ou então voltar a jogar retrancado, dando a posse de bola para o adversário, fechadinho, buscando empate ou uma vitória, para a gente buscar essas 7 vitórias e passar no limite. Vou deixar o De Aranha aí, curte o vídeo, compartilha, te agradecer aí a audiência, paciência, grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas. Você quer ver o retrato do jogo? Os 2 laterais do Vasco, o Gabriel Dias e o Edmar, foram substituídos. Aí logo quase na metade do segundo tempo, os 2 homens de beirada do ataque, o Peck e o Eric, não fizeram nada, também foram substituídos. O Nenê não pôde jogar, não tinha espaço. Vamos lembrar que o time do Ituano é um time que chega junto, dá porrada o tempo todo, joga retrancado, vive do contra-ataque e foi melhor no primeiro tempo. Aí você vai dizer pra mim, mas o Vasco jogou 2 bolas na trave. Sim, é verdade. Uma falta que o Nenê cobrou aos 42, na única jogada praticamente que o Nenê pôde participar, porque ele não tinha espaço para jogar, e no último minuto dos acréscimos, que o Raniel pegou uma pancada de fora da área e chutou e a bola bateu na trave 2 vezes, foi só. O Vasco não fez mais nada. O time do Ituano marca um gol visivelmente montado no contra-ataque e o Neto Berola acaba marcando, né, criando as melhores oportunidades, tudo nos contra-ataques, e o Rafael Elias consegue aos 15 minutos marcar 1-0 e viveu dos contra-ataques o tempo todo. Sabe qual foi a sorte do Vasco hoje aqui? É que aos 15 minutos do segundo tempo, o Neto Berola, que é um jogador veterano, arriou os 4 pneus. Então acabou praticamente, em termos de ataque, o time do Ituano, que passou só a se defender. E apenas um jogador criava alguma coisa hoje, por incrível que pareça, era o Raniel, que no única situação de gol criada pelo Vasco, aos 16 minutos, ele chuta e o goleiro Felipe tirou com o pé, só. Aí começou uma série de alterações. Repito, os 4 homens de beirada do Vasco foram substituídos. Por volta dos 15 minutos, eu não sei quem é o melhor ou quem é o pior, o Léo Matos ou o Gabriel Dias. Lembrando que cada hora joga um. E aí sempre o jogador que eles marcam é o melhor jogador em campo. Quer ver um exemplo? Jogo passado, o Catatal foi o melhor jogador em campo. Hoje, quem foi o melhor jogador dessa partida? O Neto Berola. E o técnico do Vasco trocou os 2 laterais. 22 minutos, depois de um inútil segundo tempo do Vasco, que jogava sempre errado. Sempre errado. O garotinho, com inteira razão, dizia o quê? Pro torcedor do Vasco ajudar
incentivar. Meu querido garotinho, ninguém tem saco para aturar um time tão fraco, um time tão sem categoria como esse do Vasco. Não tem banco de reserva. Não tem reservas. Tá chegando o Alex Teixeira, é muito pouco. Hoje não tinha o Figueiredo, não tinha o Palácio, que é um jogador limitado, só joga no segundo tempo. Não tinha o Getúlio. Sabe o que acontece? Você olha para o banco de reserva, 5 alterações. Entrou aos 15 minutos, saiu o Léo Matos, entrou o Gabriel Dias. Entrou o Riquelme, que é melhor tecnicamente, é mais ofensivo do que o Edmar. Está sendo vaiado pela torcida. Aí saiu o Yuri. Vamos lembrar que a defesa do Vasco, o Quinteiro, o Anderson Conceição e o Yuri, que é marcador, tinha um cartão amarelo. O que ele fez? Ele botou o Juninho no lugar do Yuri. Jogou o time pra frente. Mas não acontecia nada. Mesmo o Vasco correndo. Só melhorou o Vasco a partir da entrada do menino Egnaldo, de apenas 17 anos. No lugar de quem? Do inútil Yuri. Do Yuri não, é Eric. Esse cara não joga bola. Esse cara é um peladeiro e não pega na bola. Não tem vaga pra ele no time do Vasco. Aí sai ele. E aí entra o menino Egnaldo, que fez uma correria do peru. E o Marlon Gomes no lugar do Peck. Honestamente, eu não conheço. Tudo garoto. Sabe por quê? Porque não tem elenco. Não tem banco de reserva. Aí o nego pega no pé do técnico. E não tá podendo fazer nada. Garotinha, você tem que entender que é difícil pro torcedor do Vasco ir lotar o estádio e tentar empurrar o time pra frente. Mal tecnicamente, um time como esse. Um time ruim, péssimo. Bem hoje na partida foi o Raniel, que correu o tempo todo. O menino Aguinaldo entrou, fez correria, jogou bem, como jogou bem o Riquelme. E olha que o Vasco terminou, depois das 5 alterações, com muita correria, ainda terminou com o Riquelme se contundindo aos 37 e teve 5 de acréscimo. E na base do entusiasmo, da vontade, o Vasco conseguiu empatar. Eu vou dizer um negócio pra você. É bem feito pro Ituano, porque ele abdicou do jogo, garotinho. Ele não quis ganhar e levou um castigo do cacete, porque o bom goleiro Felipe, mão de maionese, mão de alface, porque ele tinha uma bola fácil na mão e largou nos pés do Raniel, que empatou. Menos ruim. O Vasco agora tem 7 pontos, tem uma vantagem bastante considerável em relação ao time do Tombense, que tem 28. O Vasco retorna à segunda posição, mas olha, tem que melhorar muito. E eu vou te falar um negócio, meu querido e amado, o melhor jogador do Vasco, torcedor do Vasco. Em determinados momentos eu até te dou razão, porque é duro você, com a história que tem o teu gigante Vasco da Gama, ter que atirar um monte de perebas que tem nesse time aí. É um time apenas lutador, muito longe das tradições do Vasco. Com a palavra diretoria do Vasco, reforço já, porque ninguém aguenta aturar um time desse. Então, reforço já. Só o Teixeira não dá, precisa mais. Acorda, diretoria do Vasco. Um abraço.